tô falando o indígena, o povo originário, tribo lá, que anda de Dodge Ram em celular. A gente só precisa fazer com que esse cara não seja... Não tire tantas vantagens das proteções que são criadas artificialmente para que ele viva o melhor dos dois mundos, de certa forma. O índio é uma categoria. Ele é um bicho, não, o índio é uma pessoa. Ele toma decisões morais, decisões éticas a todo tempo. Faz acordos, desfaz acordos. Ele não é um bom selvagem, ele tá sempre na natureza, é uma criança. Não, e assim, eu acho que tá na hora da gente pegar essas tribos que já estão parcialmente integradas, as pessoas têm que se integrar. Há reservas indígenas no Brasil com milhares de quilômetros quadrados e baixíssima densidade demográfica, como Raposa Serra do Sol. Áreas com grande riqueza mineral. Reverteria parte dessas demarcações? Peraí, É legal a pergunta. Tá, mas acabou. Reverteria parte dessas demarcações? Acho que então ele não botou interrogação. A pergunta é assim, você reverteria parte dessas demarcações? Sim, acho que tem que reverter algumas coisas e tem que parar com a insegurança jurídica que a gente tem, que qualquer coisa vira uma demarcação para quilombola ou para índio. E aí essa guerra no campo que é gerada. A Raposa Serra do Sol é um caso que foi em Roraima que gerou uma guerra ali e foi uma máquina, essa discussão foi uma máquina geradora de pobreza, porque você tinha produção de arroz. Você tem aquela questão que o indígena em grande medida não pode ele próprio explorar aquela área que ele tem ali comercialmente. E a real é que, salvo raras exceções, por exemplo, você tem algumas tribos no meio da Amazônia que não tiveram contato com o homem. Ainda tem essas coisas raras. Ou seja, o cara, sei lá, tá no Neolítico, o cara, mano, às vezes ele vê um avião passando, deve achar que é um deus ali, alguma coisa. Salvo raras exceções, os índios eles estão parcialmente, ou quando não, totalmente integrados à sociedade de consumo. Sim. E tem uma relação malandro, que eles se aproveitam da FUNAI ali e tal. Beleza. Veja, eu acho legal manter a cultura povos originários e tal, mas nem eles estão querendo manter a parte dessa cultura deles, e nem eles eventualmente querem, eles querem ter os proventos materiais de uma sociedade de abundância que existe hoje, que é diferente de uma sociedade que não funcionava assim. Então acho que preserva o que dá pra preservar. Agora, se a gente puder fazer exploração econômica em parte de algumas dessas reservas, de modo a gerar rendimentos, inclusive para manutenção deles, e a gente teve muitas tribos indígenas que, inclusive no governo do PT agora, que adora falar desse assunto, padeceram de doenças das mais diversas. Pô, se tem uma maneira da gente, inclusive, ajudar a fazer com que as pessoas não morram, e você não tenha, sabe, crianças indígenas morrendo como nós tivemos, eu acho que isso é bom para todo mundo. Eu acho que isso pode ser bom para todo mundo. Só que o que tem é uma hiperpolitização desse assunto. Tu acha que, aqui filosoficamente também, o que tu acha de intervenção cultural nesses povos? O que eu quero dizer? Vamos dizer, teve aí recentemente, independente se é verdade ou não, um papo de um povo desse daí, eu não sei exatamente nem onde, mas que essa galera mataria criança que nasce com algum tipo de imperfeição, ou gêmeos, por exemplo, gêmeo, um é uma alma boa, outro é uma alma má, então a gente precisa sacrificar isso aqui. Isso é como aquela tribo, aquele povo ali pensa né, culturalmente. Nós olhamos para isso, portanto, matar um bebê, porque é gêmeo, nem faz sentido. A gente devia interferir nisso daí, na tua opinião? Uma grande discussão. Isso é uma complexo, grandiosa discussão filosófica. Daria um programa inteiro sobre isso, porque de um lado você tem um sistema cultural e religioso de culturas que tiveram um isolamento enorme. Novamente, eu tenho meu lance romântico nisso. Eu acho que tribos que não têm contato com a modernidade, que estão isolados do mundo, se a gente puder deixar eles isolados lá do mundo, deixa. Eles não tiveram contato nem para fazer essa escolha. Agora, não é o caso da maior parte das tribos indígenas, elas são parcialmente integradas. Elas têm acesso ao nosso mundo. Elas têm acesso a um conjunto de valores diferentes. Já chegou. E isso tribos não as diminui, tá? Isso é diferente. É diferente. É diferente. A gente pode falar assim, olha, eu acho que uma sociedade que tem um sistema de valores em que bebês não morrem é uma sociedade melhor. E que bebês não são... Eu tô falando o indígena, o povo originário, tribo lá, que anda de Dodge Ram em celular... não quer dizer, a gente só precisa fazer com que esse cara não tire tantas vantagens das proteções que são criadas artificialmente. Exato. Para que ele viva o melhor dos dois mundos, de certa forma. Mas é o que tá acontecendo. Né? Que é o que tá Os caciques ali, eles têm acesso direto a recursos da FUNAI, eles concentram recurso. Não é que o cacique é um comunista. É que, novamente, a coisa é vista ainda com a imagem do bom selvagem, aquela coisa wilsoniana. É um bom selvagem que vive no estado da natureza, amando a natureza. Aqui, o cara tem o Starlink, recebe uma grana ali, tem concentração de grana, tem uso de violência, tem disputas internas, tem brigas das mais diversas, tem acordo corrupto com grileiro, com garimpeiro, tem de tudo. Ele é uma pessoa. A ideia do índio é uma categoria. Não. Ele é um bicho. Não, o índio é uma pessoa. Ele toma decisões morais, decisões éticas a todo tempo.
faz acordos, desfaz acordos. Ele não é um bom selvagem, ele tá sempre na natureza, ele é uma criança. Não, e assim, eu acho que tá na hora da gente pegar essas tribos que já estão parcialmente integradas, essas pessoas têm que se integrar. Até porque, em alguns casos... Eles só estão parcialmente integrados assim, isso aqui não é dado, tá bom? Mas me parece que só estão parcialmente integrados porque interessa não estar totalmente integrado. Lógico, você chega num ponto ótimo, em que você ganha algumas coisas aqui e... mas aqui eu faço um ritualzinho aqui ali, eu mantenho certas características da minha cultura. Há também o outro lado, os Yanomamis ali sofreram demais em muitos termos, ainda que tenha toda uma discussão o que é um Yanomami. Enfim, eu não vou entrar muito nessas discussões, que abre muitas portinhas. Desculpa, era só um parênteses. É que é um tema muito legal, porque tem tribos que a modernidade trouxe doença, trouxe exploração em áreas territoriais deles, e aí mortes ali. Teve gente que, até hoje, tribos que tem, vamos dizer, um lado muito negativo nessa história toda. Mas tem uma FUNAI do outro lado que também gera uma máquina de privilégios. Acho que não tá bom pra ninguém essa história. Talvez só pra uns caciques e pra uns ongueiros. E aí tá na hora de talvez fazer os caciques e ongueiros diminuírem o quinhão deles e a gente focar em coisas que sejam bons pra essas culturas originárias, aí pra falar um termo que a galera gosta de usar, e pro Brasil. Até porque o ponto aqui, de novo, imagina você ser o neto do cara, ou bisneto do cara que recebeu a primeira benesse lá, e o cara... Então, o teu bisavô, pode ser que ele realmente acreditava naquela porra, e ele tá... E aí, só que aí o filho dele já nasceu numa outra condição, usufruindo da parada, daí o filho dele nasceu nessa outra... E aí virou um troço que agora é. Sim. Né? E aí, porra, isso não é mais conectado com a realidade, sabe? A parada é, o cara que tá lá, ele nem sabe mais por que ele tá recebendo benefício. Pô, e entrando na derivada disso, a gente tá tendo agora, por exemplo, na Bahia, teve há 2 anos atrás um surto de invasões de propriedade usando o índio. O índio falou, não, meus antepassados estavam aqui e saíram invadindo fazenda e matando o dono de fazenda. E o caso mais bizarro... Porra, meus antepassados... Aí invadiu a fazenda, matou agricultor pobre. Mas imagina o cara, ó... Ah, não, pô, aqui os portugueses vieram invadir o Brasil, meu irmão, e tomaram dos índios. Porra, mané, assim, demorou. Mas, porra, tem tempo pra caralho. A gente já fez tanta coisa depois disso. A gente já se integrou, já separou, já se integrou, já separou. Já chegou gente da Europa, já chegou gente da África, já chegou gente da Índia, já chegou gente da China. A gente já misturou, já virou outro bagulho já, que não sei o quê. Agora tem uns caras ali que assim, os antepassados dele estavam aqui há mó tempão atrás, mas a gente não tem mais nada a ver com aquela galera. A gente andou no tempo. É lógico. Né? Então, lógico. Calma, então peraí. Então a gente vai manter. Não, pô, mas aí tem que manter isso daqui porque os portugueses chegaram a invadir, irmão. Mas se a gente não mexer nesse bagulho aqui, vai acabar todo mundo. É lógico. Porque tá ruimzão, né? Então a gente precisa, pelo menos, trocar uma ideia. Porque tem uns assuntos no Brasil que tu não pode trocar ideia. Sim. Tem uns assuntos no Brasil que se tu falou, tá interditado. Lógico, É. Esse assunto, não, nós temos que ser decoloniais, um índio... Cara, o índio não é uma santidade e o índio não é um idiota. Quando os portugueses chegaram no Brasil, boa parte das tribos indígenas fecharam acordos com os portugueses pra atacar os índios inimigos deles. Eles acham que o índio é uma unidade, existe o índio. Não, cara, eles se odiavam, eles tinham guerras porque eles são humanos. Pergunta aí pro ChatGPT aí, fala, me conta a história do Tupi-Guarani lá no Rio de Janeiro e a relação dele com as outras tribos. Pô, Tupinambá, Tupi-Guarani, Goitacás. Era um inferno, era guerra pra caramba. Cara, lá no Rio Grande do Norte, os índios participaram da derrota dos holandeses. Depois o cara foi colocado na boca de um canhão e deram um tiro nele. Pois é. Porque ele era gay. Ah, é? Nossa, não sabia essa história. Eu tenho uma Batalha dos Guararapes, teve uma tropa tocada pelo Felipe Camarão pra expulsar os holandeses, tocada por índio. Pô, os índios tiveram tropa pra expulsar holandeses, os negros tiveram uma com o Henrique Dias, tropa com negros, ex-escravos e escravos no meio. Tipo, como é que você conta essa história de vítimas perfeitas e vilões perfeitos com assim, um negro, não, eu tô me juntando com os portugueses e com os índios aqui, eu vou botar pra rodar o holandês. Como é que você explica isso? Como é que você explica os casamentos que a gente teve de lideranças indígenas com os portugueses fazendo alianças? Essas alianças... Pô, os bandeirantes... São Paulo, a gente tá aqui em São Paulo. São Paulo foi criado através de casamentos e alianças de tribos indígenas com os portugueses. E os indígenas acharam bem legal a ideia de juntar aqueles gringos que chegaram de barco, cheio de arma diferente, técnica de batalha diferente, porque eles podiam derrotar os adversários deles, casar as filhas deles com os portugueses. E vamos combinar que pra chegar os portugueses aqui tomar todo mundo de tiro mesmo ia ser muito mais complicado. É uma mentira a ideia que o cara que tá aqui há muitas gerações, ele sabe que naquele morro ali, meu irmão, eu vou te dar uma flechada aqui que tu vai se...
O índio, você tenta imaginar, quando chegaram os portugueses, antes do português tomar posse de qualquer coisa, um índio subiu no barco. Acho que teve um índio, inclusive, dormiu no barco. Ele foi lá, relaxou e dormiu no barco. A relação é muito mais matizada e muito mais dinâmica porque o índio não é um idiota. Os índios tomaram decisões políticas complexas. Pô, assim, a rainha da Suécia, ela estudou no Brasil, ela tinha família no Brasil. Ela descende, em último instante, acho que foi do Tibiriçá, aqui de São Paulo. Um índio soube fazer os arranjos políticos. Os índios fizeram política. Achar que o índio era um idiota perfeito, eu sou um índio, eu amo a floresta. Sabe o índio da música da Xuxa, tipo... O índio não tava, o índio fazia guerra, o índio tinha interesses políticos, o índio também devastava. Tem o Araribóia lá também, que é um herói lá em Niterói. Exato. Ficar diminuindo o papel dos caras, como se os caras fossem idiotas, é estupidez. Então o índio tomou decisões políticas, o índio faz parte. E os índios não tinham a noção de Brasil unido, nem de, somos todos índios contra o português. Não, antes de tudo o índio odiava o outro índio. Assim como se eu fosse pra Europa naquela época, o branco, não existe conceito de um branco. A Alemanha era dividida em zilhões de reinados, todos se matando. Todos eles se matando em guerras, a Itália era toda dividida, a Espanha era Castela, Aragão, Navarra, Leão, um monte de reino, guerras entre eles, das mais diversas. Não, mas o branco, havia uma unidade do branco. Igual achar que a África, que é o continente etnicamente mais diverso do mundo, era uma unidade. Existe o negro, a cultura africana. Que cultura africana? Que cultura africana? É uma cultura que vem lá de África, mas assim... existem várias linhas, existem muitas culturas africanas, existem muitas Áfricas, existem muitos povos ali. Muitos povos. Porque não fala assim, a cultura... você fala, a cultura europeia, né? Um alemão e um português. Cara, você tem muita diferença no alemão e no português. Um italiano e um estoniano. Cara, são completamente diferentes. Agora, as pessoas reduzem... Porque eu acho que o cara que fica reduzindo é tipo o índio... O africano, no fundo, ele está sendo preconceituoso. Qual índio? Qual cultura? Qual lógica? Qual jeito de comer? A menos que o que você está falando, assim, isso eu tô falando, esse interlocutor que você descreve, a menos que o que ele está falando seja do ponto de vista intelectualmente honesto, se a menos que ele está falando realmente verdade para todos, por exemplo, indígenas, eles, sei lá, falavam uma língua X. É difícil generalizar, inclusive nesse caso, porque eles não falavam todos as mesmas. O que eu quero dizer a cultura indígena, legal. A gente precisa entender que dentro que é isso que você está falando, que dentro da cultura indígena tem que nem cultura brasileira. Dentro da cultura brasileira, o cara lá da literatura de cordel, ele, se eu disser que é a mesma coisa... De um cara de Blumenau. Ele vai querer me bater. É lógico. E o indígena, o índio também. Então, assim, a gente falar em língua... Africano, não apenas a língua dos povos ameríndios era diferente entre si. Como você teve muitas levas, porque foi demonstrado que a maior parte do que a gente chama de índio, eles atravessaram o Estreito de Bering, eles eram da Ásia. Eles têm uma herança comum com o europeu e com o asiático. Herança comum, genética. Eles vieram em levas diferentes. Você tem não apenas línguas diferentes, mas na América do Norte, como eles chegaram pela América do Norte, você tem grupos linguísticos diferentes. Alguns grupos você não consegue, que elas não tinham nem palavras em comum, eles eram completamente diferentes. Igual, por exemplo, na Europa, a gente sabe que as línguas são, em geral, indo-europeias. As línguas indo-europeias. Você tem o País Basco, que fala uma outra... Tem origens, tem a Hungria, a Estônia, que falam línguas de outra matriz, que são línguas uráricas. Mas são línguas de uma língua urárica, uma língua turca, uma língua mongólica, uma língua afroasiática, são diferentes de uma língua indo-europeia. Mas a indo-europeia é uma família, igual o português, no fundo é da família do inglês, que é da família do espanhol, que é da família do latim. Você ter tribos indígenas que não tinham nem mesmo o mesmo grupo linguístico, elas tinham concepções muito diferentes entre si. Então achar que era tudo uma coisa só é um absurdo linguístico, cultural, antropológico. Tinham jeitos diferentes de viver, fórmulas diferentes, estratégias de sobrevivência diferentes, guerras, modelos de Estado. Você teve o Império Azteca, você teve o Império Inca, você tinha todas aquelas tribos dos Estados Unidos, Mohawks, você tinha o Tupi-Guarani, tinha os charruas. Eram jeitos de cozinhar, jeitos de falar, jeitos de lidar com a vida completamente diferente. Reduzir tudo assim. Havia uns índios. E eles estavam aqui vivendo com a natureza. Isso é tratar o índio como um mongoloide. Igual falar que a África, tinha a África, eles estavam africanizando. Não, eles estavam se matando, fazendo comércio, desenvolvendo civilizações, guerreando, coisas dando certo, coisas dando errado. Assim como qualquer outro povo, porque eles são humanos como todos nós. Agora, tratar alguns humanos como bons selvagens e tratar outros humanos como pessoas que podem errar ou acertar,
no fundo, fala o seguinte, o europeu é adulto, ele erra e acerta. O africano e o índio não, eles são crianças, esse aí ele nunca erra. Ele é inimputável. Desculpa, você é preconceituoso quando você fala aí, o cara, né? Essas pessoas que fazem isso. E a gente não pode permitir isso. Porque aí você esquece a riqueza cultural de todos esses caras. A riqueza da dinâmica humana, da história. Isso é errado, isso é preconceituoso por essência. Concordo.